Bom, pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa a vocês pelo amadorismo, né? É tudo muito novo para mim, mas eu espero que com esse cenário que eu coloquei aqui, com esse conteúdo que eu vou passar para vocês, vocês possam compreender esse assunto tão importante para quem está estudando para o vestibular. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que é muito conhecido por vocês. Se você nunca estudou, mas você pelo menos já ouviu falar ou já assistiu algum filme que fale sobre esse determinado assunto. E é um assunto tão importante que nas últimas 10 provas do Enem, se você for pegar aí essas últimas 10 provas, você vai ver que esse assunto está presente de uma maneira ou de outra, eu acho que em 9 de 10 provas. É um assunto que está muito presente no vestibular. Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu dei um tempo aí para você observar esse resumo aqui que eu fiz. Minha letra não é muito boa, mas dá para entender. E eu quero que vocês deem pausa e observem bem, anotem isso aí, porque é muito importante. Eu anotei para não deixar falar essas coisas importantes, né? E pessoal, hoje a gente vai trabalhar o assunto chamado Primeira Guerra Mundial. E para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que observar o contexto em que a Europa estava vivendo antes da Primeira Guerra Mundial, beleza? Eu falei a vocês que esse assunto está presente em muitos vestibulares anteriores, e realmente está. Se não está presente questões da Primeira Guerra Mundial, você vai ver que lá no vestibular vai estar aparecendo algumas informações sobre Segunda Guerra Mundial ou Guerra Fria. E para a gente entender esses acontecimentos que vêm posteriormente à Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender a Primeira Guerra Mundial. Porque eu acredito que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma segunda temporada da Primeira Guerra Mundial. A gente pode dizer isso porque a Primeira Guerra Mundial ela termina de forma muito conturbada. Beleza? Então, vê só. Vamos entender os acontecimentos que estavam rolando ali na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. A Europa estava vivendo algo chamado de Belle Époque. É a Bela Época, traduzindo para o português. O que é que significa isso? Foi um período de novas invenções, foi um período de paz. A Europa não estava mais travando guerra com ninguém. Os países europeus estavam vivendo um certo tipo de paz e um momento de invenções ali na Europa. Que invenções eram essas? Foi naquele tempo, antes da Primeira Guerra Mundial, que foi criado o automóvel, foi naquele tempo que foi criado o cinema, foi naquele tempo ali que foi criada a fotografia, né? A luz elétrica, cara, foi um advento ali criado naquele período. Então imagina só, a luz elétrica, a gente não vive sem luz hoje. Imagina aquele povo conhecendo isso. Então foi algo meio que surreal naquele tempo. E o povo estava chamando aquele período ali de novas invenções de Belle Époque. Beleza? Então os países estavam vivendo esse tipo de paz, esse tipo de invenção, mas também estavam acontecendo umas outras coisas muito importantes que vão ser assuntos, vão ser, na verdade, questões que vão ocasionar a Primeira Guerra Mundial. A primeira dessas questões que vão ser motivos para a Primeira Guerra Mundial é a questão das disputas imperialistas, que eu coloquei aqui. O que são essas disputas imperialistas? Vários países da Europa, certo? Como Inglaterra, França, Rússia, Alemanha, eles estavam fazendo uma corrida imperialista em dois continentes, que são África e Ásia. Então, esses dois países, esses dois continentes, na verdade, eu até coloquei aqui, partilha da África e da Ásia, que foi um dos motivos dessa questão da Primeira Guerra Mundial. Esses países europeus eles estavam fazendo uma corrida imperialista, estavam colonizando esses países que ficavam ali na África e na Ásia. É por isso que muitos países africanos falam francês, falam inglês, né? A gente vê lá esses jogadores aí famosos africanos, a maioria deles falam inglês ou francês, porque os países de origem deles foram colonizados por Inglaterra ou França, né? Esses dois países eram países muito imperialistas e eles tinham colônias lá na África e na Ásia. Beleza? Tranquilo, né? Então, um outro motivo muito importante, a gente já entendeu dois até agora, que foram as disputas imperialistas e essa questão da partilha da África e da Ásia. Um dos motivos principais dessa questão da Primeira Guerra Mundial foi a unificação alemã lá em 1881. E é muito importante a gente entender esse contexto do que foi a unificação alemã. Por que isso? Porque, vê só, a Alemanha
ela, antes de se tornar Alemanha, ela era formada por um reino prussiano, né? E aí o que é que acontece? A Alemanha travou uma guerra com a França, essa guerra ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana, e logo após essa guerra, a Alemanha deixou de ser um reino e se tornou realmente um país, né? E aí, essa guerra, a Alemanha acabou vencendo a França, e isso tornou consequências muito grandes que vão ocasionar na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a França perde uma guerra e fica se sentindo constrangida com isso. E aí vai rolar um sentimento na França chamado revanchismo francês. E eu coloquei isso aqui também, que foi um dos motivos principais. Porque um revanchismo, quando um país quer revanche do outro, é porque o país ele se torna um país muito nacionalista. E o nacionalismo exacerbado não só aconteceu na França, acontecia em todos os países. Então todos os países tinham aquele sentimento de pertencimento à nação, né? Então isso foi ocasionando disputas entre um países pelo outro, né? E veja só, essa questão da Guerra Franco-Prussiana fez com que a Alemanha se tornasse um país, se tornasse uma potência, e a Alemanha humilhou a França. E além disso, a Alemanha roubou um território conhecido como Alsácia-Lorena, né? Era um território da Alemanha, da França, que a Alemanha roubou. Isso gerou um problema muito grande, né? Se eu só beber água aqui rapidinho. Voltei. Falando sobre essa questão dessa roubada de território da Alemanha, a Alemanha, como eu falei para vocês, roubou a Alsácia-Lorena da França. Isso gerou um problema muito grande, né? Como eu falei para vocês, esse problema ficou conhecido como revanchismo francês. E não esqueçam também dessa questão do nacionalismo exacerbado, né? Porque foi um dos principais problemas que ocasionou ali a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá. Essa questão da unificação alemã, tá, foi um grande problema. E outro problema chave também, que foi um dos principais problemas da Primeira Guerra Mundial, foi a questão do conflito que estava acontecendo nas regiões balcânicas. Eu coloquei aqui conflito nos Balcãs, né? As regiões balcânicas foi um problema muito grande para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Devido a vários motivos, mas os principais é o seguinte: a Rússia queria o controle daquela região e a Alemanha também queria o controle daquela região. Então observa que a Alemanha está criando problemas com todo mundo. A Alemanha, por ser um país recém-unificado, ela tinha acabado de se tornar uma potência, ela estava roubando territórios lá na África e na Ásia, territórios que pertenciam à França, territórios que pertenciam à Inglaterra. Então observa, a Alemanha já está criando problema com a Inglaterra e com a França. E aqui nas regiões dos Balcãs, a Alemanha começa a criar problemas com a Rússia também, né? A Rússia queria o controle dali e a Alemanha queria também o controle daquele lugar. E tinha um outro problema: aquela região dos Balcãs ela era controlada pelo Império Austro-Húngaro, né? E a Rússia defendia o pan-eslavismo. Ali naquela região existiam vários povos de diferentes etnias, e a Rússia defendia que aquelas etnias deveriam se tornar um país, e para que esse povo que morava ali formasse um país, o Império Austro-Húngaro teria que perder um grande pedaço do seu território, e isso gerou um grande problema. E aí vai gerar tanto um problema com a Alemanha, que queria também o controle daquela região, e vai gerar um problema da Rússia com o Império Austro-Húngaro. E vê só, a gente está vendo que os países, antes da Primeira Guerra Mundial, eles estão se tornando, estão começando a formar blocos para ficar um contra o outro. E aí é onde vai entrar aqueles duas tríplices que você sempre vê em provas, sempre conhece, que são as Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E vocês não podem esquecer isso, eu vou explicar para vocês. Vê só, a questão da França e da Inglaterra, que estava perdendo territórios lá na África e na Ásia, eles começam a pensar: olha, a gente está perdendo territórios para a Alemanha, a gente deve se unir contra a Alemanha, porque a qualquer momento pode surgir aí uma guerra, a gente tem que se armar, os países estavam se armando, e a qualquer momento poderia eclodir uma guerra. Então, é formado aí a Tríplice Entente por França e Inglaterra. Esses dois países, vendo os problemas da Rússia com a Alemanha também, decide chamar a Rússia, e a Rússia entra aí nesse projeto. Então a Tríplice Entente é formada por
França, Inglaterra e Rússia, beleza? E além disso, vai se formar também a Tríplice Aliança, que são os parceiros da Alemanha. A Alemanha vendo esse problema aí do Império Austro-Húngaro com a Rússia, e a Alemanha sabendo que a Rússia já tinha se tornado inimigo da Alemanha, a Alemanha chama o Império Austro-Húngaro para se juntar. E além disso, a Alemanha vê que a Itália é um país que, assim como a Alemanha é um país recém-unificado, a Alemanha decide chamar a Itália para fazer parte desse projeto novo. E aí é formado a Tríplice Aliança, que é entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, beleza? Então a gente tem aí dois blocos formados, são os dois blocos que vai eclodir na Primeira Guerra Mundial, beleza, pessoal? E vê só, os países eles estão se armando, eles têm uma tensão mundial, né? Porque eles estão com conflitos e para você entender a Primeira Guerra Mundial, você tem que entender toda essa série de conflitos que eu expliquei para você agora, né? Se você está se estudando agora para fazer uma prova de história que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e o professor tá lá, vamos lá, vou colocar uma questão aberta, quais são os principais motivos da Primeira Guerra Mundial? Você tem todo esse contexto aqui para explicar. Se você está estudando para o Enem e o Enem abordar alguma pergunta com aqueles textos que o Enem gosta, você vai saber que esses motivos são os motivos da Primeira Guerra Mundial. E aí, para eclodir realmente a guerra, a gente precisa de um contexto, na verdade, um marco histórico maior, né? Um efeito dominó. E na Primeira Guerra Mundial vai se ter sim esse efeito dominó, porque os países estão na tensão lá e precisa acontecer alguma coisa para que realmente eles entrem em guerra. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer um assassinato do futuro herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma passeata desse Francisco Ferdinando lá em Sarajevo, que fica hoje na atual Bósnia, né? O que é que esse cara foi fazer lá? Aquela região ali, ela pertencia àquela região que estava em conflito, que era a região dos Balcãs. E o que é que esse príncipe, o que é que esse arquiduque, o herdeiro do trono austro-húngaro foi fazer lá? Ele foi tentar acalmar os ânimos devido a esses conflitos nas regiões balcânicas. E ele fazendo lá a sua passeata, o que é que vai acontecer? Ele vai ser alvejado por vários tiros, e aí ele vai acabar morrendo. Aí o que é que vai acontecer? Você tem que prestar atenção nisso aqui. Terroristas da Bósnia, né, mataram o cara da Áustria, o futuro herdeiro do trono da Áustria. E o que é que a Áustria vai fazer? Vai declarar a guerra à Bósnia. Só que eu falei para vocês que a Rússia queria o controle daquela região e, consequentemente, a Bósnia era aliada da Rússia. Então, o Império Austro-Húngaro, declarando guerra para a Bósnia, vai declarar guerra, consequentemente, para a Rússia. E a Rússia vai declarar guerra à Áustria. Então, vê só, a Rússia ela tinha os seus aliados, que era a França e a Inglaterra. E a França e a Inglaterra não vai deixar que a Rússia entre numa guerra sozinha. Eles vão também declarar guerra à Áustria. Só que a Áustria era defendida por Alemanha e Itália. E aí os países começam a declarar guerra um para o outro. Essa morte do arquiduque Francisco Ferdinando, ela torna um efeito dominó muito grande. E aí os países vão realmente entrar em guerra. Então a gente tem aí a formação da Primeira Guerra Mundial. É uma guerra que teve várias mortes. E eu vou explicar para vocês algumas características importantes que aconteceram nessa guerra. Essa guerra também é conhecida como Guerra das Trincheiras. Eu coloquei aqui Guerra das Trincheiras para vocês observarem o que foi isso. Porque pode estar presente nas provas que seus professores podem passar na escola ou no vestibular. O que são trincheiras, pessoal? Trincheiras são buracos feitos na terra, tá? Para acoplar, né? Para carregar um exército inteiro. O exército inteiro fica dentro daquelas trincheiras, atirando um contra o outro. É basicamente isso. Essa guerra, as trincheiras foram muito presentes nessa guerra, tá? Inclusive tem um filme chamado 1917 que eu aconselho muito vocês assistirem. Ele ganhou o Oscar nesse último ano agora. É um filme muito excelente porque até para nós historiadores a gente realmente observou como funcionava aquelas trincheiras. E eram trincheiras enormes, chegavam até 100 metros de distância. Então o exército morava ali dentro por vários anos, por 2, 3 anos. E os caras eles não tinham saneamento básico ali. Ali tinha ratos, os caras morriam de leptospirose, os corpos ali que acabavam morrendo ficavam em decomposição, os caras não morriam realmente de doenças na pele, de tudo. Então era uma desgraça realmente a trincheira. E a Primeira Guerra Mundial foi marcada por trincheiras, tá?
Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês, porque foi uma guerra que foi usada novas tecnologias. Que tecnologias eram essas? Novas armas. A metralhadora começou a ser usada aí. Começou a ser usado tanques de guerra nessa guerra. Então, observa aqui, antes da Primeira Guerra Mundial, os caras iam para a guerra e já sabiam que teriam uma grande chance de voltar. Aqui na Primeira Guerra Mundial não, o bicho pegou, a coisa foi feia, foram muitas mortes. Porque o cara imagina, o cara com uma metralhadora, o cara dá uma rajada, ele mata um bocado de gente com essa rajada. Além disso, pessoal, foram criados na Primeira Guerra Mundial o gás letal, o gás mostarda foi muito usado aí. Foi criado o submarino também, que vai ser um dos motivos chaves para que o Brasil entre na guerra. Então, observa que foi uma guerra tecnológica muito grande para aquele período, né? Os tanques de guerra não é o mesmo que foi utilizado na segunda ou agora, mas o tanque de guerra começou a ser usado aí, algo que nunca existiu antes, beleza? Então, olha só, eu coloquei alguns anos importantes aqui que marcaram realmente a Primeira Guerra Mundial. E eu vou falar sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial também. Antes disso, eu quero que vocês observem que em 1915 a Itália entrou na guerra, né? A Itália entra na guerra em 1915. Na verdade, desculpa, a Itália entrou na guerra já desde o início da guerra. Em 1915, o que é que aconteceu? A Itália mudou de lado, desculpa. Mas é isso. Em 1915, a Itália vai mudar de lado e vai pertencer à Tríplice Entente. A Inglaterra vai fazer alguns convites e vai começar a fazer alguns acordos com a Itália, vai prometer algumas coisas a ela se eles mudarem de lado. E aí eles decidem optar por essa mudança de lado, tá? Em 1917, vai ter uma coisa muito importante. Antes de eu falar da participação do Brasil, em 1917 vai rolar o que a gente conhece como Revolução Russa, né? O primeiro país socialista a se tornar realmente socialista, e isso mudou o mundo. Isso é um assunto de próxima aula, inclusive. Então, a Alemanha ela gostou muito dessa participação da Rússia, dessa não participação mais da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, quem apoia a volta de Lenin lá na Rússia, porque Lenin estava exilado, né? Quem apoia a volta de Lenin são os alemães. Por quê? Porque os alemães eles não queriam mais brigar ali do lado da Rússia, no leste europeu. Eles queriam só focar no ocidente. E aí a Rússia sai da guerra, tá? A Tríplice Entente perde um grande parceiro nessa guerra aí. Mas o que é que vai acontecer também em 1917? O Brasil vai entrar na guerra. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial não foi tão grande quanto a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Brasil só enviou alguns médicos, enviou também aviadores, mas esses caras nunca chegaram a lutar. Inclusive, eles chegaram na Europa, uma embarcação de soldados chegou na Europa e um dia depois que os caras chegaram, a guerra acabou. Mas antes disso, teve um episódio que chocou muito essa questão do exército brasileiro na guerra, que os caras eles estavam indo para a África, chegando lá na África, a maioria do exército pegou gripe espanhola e eles receberam ordens para ir para um lugar lá na Europa. E aí eles receberam essa ordem para ir para lá e quando eles estavam indo, eles receberam a informação de que eram para ficar ligados no mar porque poderiam ter submarinos alemães, né? E aí o que é que vai acontecer? Os caras observam uma coisa meio estranha na água e começam a abrir fogo contra aquilo. E eles achando que era um submarino alemão, atiraram e logo depois que eles atiraram, eles não receberam nada de volta e viram uma grande mancha de sangue ao redor do mar. Enquanto os caras foram ver, eram golfinhos. Realmente os caras mataram golfinhos, achando que era submarino alemão. Então a participação do Brasil, e quando os caras chegam, na verdade, quando os caras chegam lá na Europa, um dia depois, como eu falei para vocês, a guerra acaba. Então a participação do Brasil não foi uma participação muito boa na Primeira Guerra Mundial. Como é que o Brasil vai entrar na Primeira Guerra Mundial? O presidente Venceslau Braz ele não queria que o Brasil entrasse na guerra, mas ele foi obrigado a fazer com que isso acontecesse porque o povo estava fazendo protestos, porque vários navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães. E aí realmente ele teve que romper os laços com a Alemanha, porque ele se manteve neutro e decidiu entrar na guerra e mandou essa embarcação e mandou médicos e aviadores para a guerra brasileira. Mas só quem teve uma participação maior foram os médicos. Então, pessoal, o Brasil na Primeira Guerra Mundial deu para entender um resumo legal do que aconteceu, realmente foi isso.
Só que em 1917, como eu falei para vocês, foi um ano muito decisivo. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, mas os Estados Unidos vai entrar na Primeira Guerra Mundial e vai ser decisivo para que a Alemanha perca a Primeira Guerra Mundial, porque os caras vão mandar muitos soldados, vão mandar muitos suprimentos e vai ser um ponto-chave para que a Primeira Guerra Mundial chegue ao fim. E aí, em 1918, 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial acaba, beleza? E o que é que vai acontecer? Vai acontecer algo que vai ser responsável para ter uma nova guerra, que é o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi um tratado que a Alemanha foi obrigada a assinar, né? Um tratado que fez com que os perdedores da guerra assinassem esse tratado, e a Alemanha sofreu muitas consequências por ter assinado esse tratado. A primeira delas a Alemanha não podia ter um exército acima de 100 mil homens, então o país ficou sem exército, realmente, um exército muito inferior. A Alemanha perdeu todas as suas colônias além mar, ou seja, suas colônias na África e na Ásia foram todas tomadas pelos países vencedores da guerra. Outra coisa também muito interessante, a Alemanha sofreu uma crise econômica muito forte devido à intervenção desses países lá durante aquele período. Outra coisa muito importante depois da crise de 1929, a Alemanha também sofre muito com todo esse contexto, né? E aí até surgiu uma figura chamada Adolf Hitler para reerguer a moral do povo alemão, para começar a fazer um trabalho de aumento do exército. Até surgiu uma figura como essa, a Alemanha estava muito ferrada. E aí surge a figura de Adolf Hitler, né, com o discurso de salvar o país, de ser realmente a solução do país, e aí terminou no que a gente conhece como a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto de próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão ter próximas aulas, fiquem aí no aguardo, beleza? Valeu!